Vamos lá, então. Para resolver a minha parte da prova, a parte que englobava termodinâmica. Deixa eu achar aqui. Aqui. Tá? Esses números na frente da questão, claro que não são os números, talvez, da sua prova, porque embaralha, né? Então, Faculdade de Ciências Médicas, talvez? De Paraíba. Paraíba, isso. Tem que ficar sempre pensando quando é Paraíba ou Pernambuco. Qual o rendimento máximo de uma máquina a vapor cuja caldeira esteja a 650 kelvins e o vapor é resfriado na saída por um condensador que chega a 325? Quando eu estou falando de rendimento por diferença de temperatura, a equaçãozinha do rendimento que a gente usa é a equaçãozinha do Carnot. Temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. 1 menos. Temperatura da fonte fria. A fonte fria, claro, é a que tem menor temperatura. 325 dividido por 650. O número de cima é metade do de baixo, né? Então aqui, se eu simplificar, dá 1 sobre 2, que dá meio. Então isso aqui dá 1 menos 0,5. Então o rendimento é de 0,5. Ou 50. Oh, meu Deus. %, que é a alternativa, que não tem alternativa, né? Que é 50%. Ok? Ah, professor, mas nenhuma máquina chega na máquina de Carnot. Pera, gente, só um pouquinho. Perdão. Nenhuma máquina chega na máquina de Carnot. Sim, tá? Mas quando ele fala qual o máximo rendimento de uma máquina, cujo, não sei o quê, ele pode estar citando qualquer tipo de rendimento. Se ele tivesse escrito assim, descrito bem detalhado no enunciado, uma máquina real de vapor, uma máquina de vapor real, chegaria até qual rendimento? Aí você teria que calcular, deu 50%, você pegaria nas alternativas a resposta mais próxima de 50%, para baixo, né? Mas como ele citou uma genérica, a gente pode considerar que é uma máquina ideal, tá bom? Se precisar aí que volte, gente, tá? Só dá um berro aí. Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, 2019. Uma máquina térmica operando entre duas fontes térmicas de 17 graus Celsius e 127 graus Celsius recebe uma potência de 8.000 watts. Essa máquina possui um rendimento que corresponde a 5/8 do rendimento teórico previsto pela máquina de Carnot. Com base nesses dados, determina em watt a potência útil fornecida por essa máquina. Eu tenho quase certeza que eu resolvi esse exercício com vocês. Mas assim, se não foi numa aula ao vivo, foi do caderno de atividades. Eu lembro desse enunciado. Só se for de outro colégio, mas eu acho meio improvável. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou transformar as temperaturas, né? Temperatura da fonte fria, vou somar 273. Então, 273 com 7 vai dar 290, né? 290 Kelvin. E a temperatura da fonte quente eu vou somar. Também, aqui 127 dá 300, 400. Espera aí. 400 Kelvin. Tá, eu tenho a potência dessa máquina, que vale 8.000 watts, a potência total. Ele fala que o rendimento da máquina real, né, corresponde a 5/8 do rendimento previsto pela máquina de Carnot. Então vamos calcular o rendimento de Carnot aqui, ó. 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Temperatura da fonte fria 290, da fonte quente 400. Então de fazer a divisãozinha aqui, né? 290 dividido por 400 menos 1. Essa continha aqui vai dar 0,275, tá? O que seria equivalente a 27,5% de rendimento, tá bom? A máquina real tem 5/8 desse rendimento. Então, isso aqui é o teórico, né?
O rendimento real eu vou multiplicar por 5/8. Eu vou colocar aqui, ó, rendimento real. Então, vezes 5 dividido por 8 dá 0,171. Tá? Aproximadamente 172, eu vou aproximar aqui, tá? Esse é o rendimento dessa máquina. Então, qual é a potência útil desta máquina? Tá? Tem alguma conta que eu fiz errado aqui, hein, gente. Pera aí, deixa eu só refazer as contas aqui, que eu acho que não tá batendo. 17 mais 7, 3, tá, aqui tá certo. Deixa eu ver se eu fiz todas as divisões corretas, espera aí. Vezes... Só garantir aqui, porque... Oh, meu Deus, o celular tá caindo. Acho que tá certo, sim. Bom, acho que tá certo. Oh, meu Deus, espera aí, gente, que eu tô apoiando pro celular. Pronto. Agora, para eu saber a potência real, eu tenho o rendimento. O rendimento é o aproveitamento de energia. Se o rendimento fosse 1, era 100%. Se o rendimento fosse 0,5, 50%. Então, se eu tenho a potência total, ele quer saber a potência útil, eu só preciso fazer o produto desses dois números. Porque fazendo o produto desses dois números, eu vou conseguir encontrar o valor da potência útil, o que foi usado, né, o que rendeu algum trabalho. Então, você faz essa multiplicação de 8.000 vezes 0,172. É isso mesmo, eu aproximei, né? Tem que lembrar que eu aproximei aqui. Eu aproximei bem até, viu? Então, a potência útil, na minha continha aqui, deu 1.376 watts. Tá? E a resposta aqui está 1.375. Então, boa parte, quase nada da energia, né, da potência é aproveitada. Se for para pensar, 17,2%, menos que 20%, é pouca coisa. Então, essa seria a resposta, igual eu falei para vocês, de uma questão que eu acho que eu já fiz. Tá bom? Se vocês quiserem em algum momento voltar para copiar aí, me avisem. ITA, São Paulo, 2018. No livro Teoria do Calor, 1871, Maxwell escreveu referindo... Esse Maxwell aqui, eu acho que eu já cheguei com vocês nesse ponto, né? Esse Maxwell aqui é o Maxwell do eletromagnetismo, da natureza da luz, que eu estava falando nas últimas aulas. Escreveu referindo-se a um recipiente cheio de ar. Iniciando com uma temperatura uniforme, vamos supor que o recipiente é dividido em duas partes, por uma divisória na qual existe um pequeno orifício, e que um ser que pode ver as moléculas individualmente abre e fecha esse orifício de tal modo que permite somente a passagem de moléculas rápidas de A para B e somente lentas de B para A. Então imagina que você tem um recipiente dividido pela metade e tem uma coisa mágica ali no meio, que as moléculas rápidas, com energia cinética maior, são transladadas para um lado por movimento aleatório e outras mais lentas para o outro. Você faz uma separação pela velocidade. Assim, sem realização de trabalho, ele aumentará a temperatura de B e diminuirá a temperatura de A. Em contradição com, assinale a opção que melhor completa o texto de Maxwell, tá? Aqui é o seguinte, ele está falando que você tem uma região em que tem uma temperatura uniforme, e aí você tem uma separação, tá? Como que eu posso dizer? A energia vai se dividir em mais de um bloco e menos em outro bloco. Você está fazendo o reverso, sabe? Indo de trás para frente. Em vez de você misturar as coisas quentes e frias e gerar uma coisa com temperatura média, ali não a média das temperaturas, mas uma temperatura entre as duas originais, você está fazendo o contrário, você está indo contra o tempo. E quando a gente fala de tempo, de seta de tempo, de direção, a gente está falando de entropia. Lembra aquele negócio que tudo tende à desordem, né? Que os sistemas físicos tendem à desordem. Se eu estou falando de entropia, a entropia é o que justifica as máquinas térmicas terem dissipação de energia. E as máquinas térmicas estão na segunda lei da termodinâmica. Tá? A primeira trata apenas dos gases,
Tá? A lei zero é sobre equilíbrio de temperatura, mas não fala da energia em si, ele só fala de corpos em equilíbrio. Tá? O teorema da energia cinética não tem nada a ver com essa história. Trabalho igual a variação da energia cinética, nada a ver. E o conceito de temperatura também. Tá, você pode mudar o conceito ou manter o conceito de temperatura, não tem problema. Então, aqui seria a segunda lei da termodinâmica. Federal de Lages, Minas Gerais, talvez? Abaixo são apresentadas 4 afirmativas referentes ao segundo princípio da termodinâmica, em ciclo de Carnot. Pode-se afirmar que a alternativa correta. Nenhum ciclo é capaz de transferir calor de um reservatório frio para um reservatório quente, sem trabalho externo. Ou seja, dá para você puxar calor da fonte fria e jogar para a fonte quente sem você receber energia para fazer isso? Sozinho? Puxar calor da fonte fria e jogar calor para a fonte quente? Não. Tá, você precisa de um trabalho externo. Então, essa aqui é correta, tá? Porque ele fala que nenhum ciclo é capaz de fazer isso sem trabalho externo. Então, essa é verdadeira. O ciclo de Carnot é o único representativo de um motor térmico com rendimento de 100%? Não, nem o motor de Carnot tem rendimento de 100%. O motor de Carnot é o maior rendimento possível entre duas temperaturas de funcionamento. Possível não, teórico, né? Possível é sempre abaixo do Carnot. Qualquer ciclo representativo de um motor térmico que opera entre os mesmos reservatórios de temperatura T1 e T2 apresenta o mesmo rendimento. Ó, gente, isso aqui é uma questão de lógica. Você não precisa nem saber muito de física, assim, muito de física, tá? Qualquer motor que funcione entre as mesmas temperaturas terá a mesma eficiência? Não, tá? Não, e aí você pode fazer assim, ó, fazer aproximações. O motor a diesel, o motor a álcool e o motor a gasolina, eles funcionam mais ou menos a mesma temperatura. Não é a mesma temperatura, mas é mais ou menos a mesma temperatura, tá? E eles não têm o mesmo rendimento. Você não tem o mesmo rendimento do motor. E eu não estou falando de consumo de combustível aqui, eu estou falando de rendimento de energia. Peraí que eu estou apanhando aqui para minha pulseira do relógio. Então não, né? Não é só porque está entre as mesmas temperaturas. Se você alterar o ciclo, você altera o rendimento. Tá? Tá? O problema aqui é qualquer ciclo, tá? Que está errado. Transforma isso aqui em errado. Aqui, qualquer ciclo. Vai ficar torto mesmo. Sendo a vida um sistema organizado, ela não contribui para o aumento da entropia do universo. Ou seja, o nosso corpo é organizado, certo? Nós precisamos de funções que se repetem, que mantêm um padrão, que mantêm uma organização. Nós não contribuímos para a entropia? Sim, contribuímos. Por quê? Para o aumento da entropia do universo. Nosso corpo, vamos supor, não é, mas que ele mantém a entropia constante. Porque para manter a nossa entropia constante, a gente se alimenta. Esse alimento a gente pega de plantas que estavam organizadas e nós vamos desorganizar esse sistema. Então, lembre-se, se a entropia permanece constante, a desordem, em um local do universo, outro local obrigatoriamente teve que ter a desordem aumentada, a entropia aumentada. Então, aqui ela não contribui. E eu disse na aula ainda, citei um livro do O que é Vida, do Schrödinger, que ele trata justamente sobre isso. Numa das partes do livro, falei que era um livro muito bom. Claro que vocês não iam ler o livro, e nem era a ideia mesmo que vocês lessem, mas eu nem tinha pensado nessa questão aqui quando eu falei. Tá? Então foi uma coincidência. Penúltimo exercício meu da prova, o 11 da UEM. O diagrama abaixo representa o ciclo de Carnot realizado por um gás ideal, que sofre transformações em uma máquina térmica. Com relação ao ciclo de Carnot, é correto afirmar que o gás sofre duas expansões isotérmicas. Ó, isotérmica é a que está mais deitada, né? Então daqui para cá, vocês não conseguem ver, mas ele está sofrendo uma expansão. O volume está aumentando. Daqui para cá, o volume está diminuindo. Tá? Então não são duas expansões.
O rendimento da máquina é 100%? Não, né? Nenhuma máquina tem rendimento 100%, nem a de Carnot. Já conversamos isso hoje. O gás sofre uma expansão adiabática de B para C. B para C é esse trecho aqui que eu vou fazer em rosa. Você tem o aumento do volume, pequenininho, mas você tem o aumento do volume. E essa aqui é uma transformação adiabática, mais inclinada, ela é rápida. Tá? Então, essa seria a resposta correta. Lembrando que não tem A, B, C, D e E, né, gente? A prova, eu acho que embaralha para vocês. Vamos ver as outras. O gás sofre uma compressão adiabática de C para D. Não, C para D aqui, que a laranjadinha é isotérmica. E o gás sofre uma compressão isotérmica de D para A. Tá? Não é isotérmica, seria adiabática, que é a mais inclinadinha. Tá bom? Então, chegamos no último exercício. Deixa eu só dar o recado para quem chegou depois. Tá, gente? Rapidinho o recado aqui. Tá liberado para vocês responderem a chamada, falando nisso. Vocês pediram naquele formulário lá, naquelas respostas que a coordenação passou para vocês, de vocês terem feedback. Não foi todo mundo, vocês terem feedback da prova e sem problema, tá? Então, tem a minha resolução agora. Acabar aqui, eu vou subir essa e vou subir a do Renan, tá? E para quem perdeu o comecinho da aula, 2 questões foram anuladas. Uma questão porque o gráfico não foi, eu subi o gráfico, eu vi o gráfico, mas ele não foi. Tá? Que era uma questão da parte do Renan. E uma outra questão da parte do Renan que não tinha... Era do conteúdo, só que dentro da questão, no meio, ela tinha uma informação que vocês não viram ainda. Ela era da lei de Taylor, mas tinha uma informação que vocês não viram. Então essas 2 questões, todo mundo vai ganhar, tá? Como se fosse um vestibular, como se fosse a prova presencial, que eu cancelo e dou a questão para todo mundo, tá? Então está aí o aviso. Então a última aqui para a gente já encerrar a resolução e a nossa aula, porque eu não vou começar alguma coisa para fazer em 5 minutos. O advento da Revolução Industrial está relacionado com o desenvolvimento científico na área da termodinâmica, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, particularmente no que diz respeito ao funcionamento das máquinas térmicas. Sobre tais máquinas, julgue os itens. Máquina térmica, na física, é um termo que designa sistemas capazes de realizar trocas de calor e trabalho com o meio. Sim, sim. Ela tem que trocar calor, né? E ela tem que realizar trabalho. Sim. É uma somatória, né? As máquinas térmicas são caracterizadas por funcionarem em ciclos. A palavra caracterizado complica um pouco, tá, gente? Porque ela pode dar uma sensação de geral, todas as máquinas têm que funcionar em ciclos. Ou assim, tipo, normalmente elas funcionam em ciclos. Mas nas 2 situações estaria correto, tá? Um refrigerador não pode ser considerado uma máquina térmica, porque realiza um trabalho negativo. Essa é muito da falsa, né? Ela é uma máquina térmica, só que em vez dela realizar trabalho, ela recebe trabalho. Uma caldeira industrial, o motor de um carro e o corpo humano podem ser considerados exemplos de máquinas térmicas. E aí o problema é, o carro sim, né? O corpo humano, sim, tanto que eu falei para vocês lá do livro, não sei o quê, que a gente pode fazer uma simplificação, né? Só que uma caldeira, eu só tô aqui para ver se eu não falar bobeira, tá? Uma caldeira, caldeira, o único papel dela é esquentar. Ela esquenta a água. Você joga lá carvão, o que for, e você esquenta a água. Isso não é uma máquina térmica, tá? Você só está usando um recipiente, como se fosse uma panelona. Então, a caldeira industrial não é uma máquina térmica, tá? Porque ela não realiza trabalho. Você não consegue aproveitar trabalho dessa caldeira. Você só adiciona energia e esquenta a água. Mas isso você conseguiria com qualquer recipiente que fechasse ou isolasse o sistema, tá bom? Então, jovens, essa é a minha parte da prova. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Quem não tiver nada para perguntar e já respondeu a chamada, bom feriadão para vocês, bom descanso, tá? E quem não respondeu a chamada, ainda responde. Acho que tem mais gente na aula que respondeu a chamada, hein? Eu vou esperar mais 1 minutinho para cancelar aqui a transmissão, tá bom? Então, galera, falou, até mais para vocês e é isso aí.